Por que plantas que alimentaram nações inteiras desapareceram de nossos jardins? Por que os supermercados hoje não vendem chufas, espigas de milho azul, nem raízes esquecidas cheias de proteína? Quem decidiu que as variedades modernas são melhores do que aquelas que sobreviveram à geada, à seca e à fome? E qual a segunda verdade por trás disso, de que perdemos com elas não apenas alimento, mas conhecimento? Comecemos com uma planta que outrora carregou aldeias através de invernos gelados. Top 1. Top 1. Groundnuts. Apios americana. Imagine sobreviver a um inverno rigoroso com uma planta que hoje quase ninguém mais cultiva. A Apios americana, conhecida como groundnuts, parece acima do solo uma trepadeira de feijão comum. Mas, sob a terra, esconde-se uma rede de raízes de armazenamento tuberosas, ricas em proteína, cálcio e ferro, tão nutritivas que os primeiros colonizadores as chamavam de carne boa. Nações indígenas como os Wampanoag e os Iroqueses confiaram nesses tubérculos por séculos. Muito antes das batatas serem difundidas, as groundnuts garantiram a sobrevivência de comunidades inteiras em anos de escassez. Cozidas, secas ou armazenadas, eram uma base de vida confiável. Uma vez plantadas, elas retornam ano após ano. As gavinhas crescem até 3 metros de altura, entrelaçando-se em cercas ou árvores e fixando nitrogênio no solo. Elas prosperam especialmente bem em várzeas úmidas ou antigas áreas pantanosas. Relatos históricos mostram que instrutores indígenas apresentaram essa raiz aos peregrinos quando outras plantações falharam. E, no entanto, ela desapareceu quase completamente de nossos jardins. Top 2. Sunchokes. Alcachofra de Jerusalém. Acima do solo, você aparentemente vê apenas um grupo de girassóis altos e brilhantes, mas sob a superfície esconde-se um depósito de alimentos oculto. Sunchokes, também chamadas de alcachofras de Jerusalém, armazenam raízes tuberosas de sabor amendoado, cheias de inulina, uma fibra que é digerida lentamente e supre o corpo por horas. Jardineiros indígenas as plantavam ao longo das bordas dos campos e locais de acampamento. Elas funcionavam como uma despensa viva, que não temia nem a seca nem a geada. Mesmo em solos pobres, entregavam rendimento de forma confiável. Estudos modernos mostram que um hectare pode produzir até 15 toneladas de tubérculos, mais do que muitas variedades de batata e com significativamente menos esforço. O ponto crucial: você as planta uma vez e elas ficam. Se você perder a colheita, elas brotam novamente no próximo ano. Em invernos rigorosos, ajudaram os colonizadores a sobreviver quando outros suprimentos se esgotavam. Hoje, elas ainda crescem em cantos selvagens, quase esquecidas. Top 3. Amaranto. Por que as comunidades indígenas tratavam esta planta simultaneamente como alimento de sobrevivência e como um símbolo sagrado? O amaranto era muito mais do que apenas um grão. Era um seguro de vida duplo. Suas minúsculas sementes podiam ser cozidas como mingau ou estouradas como milho. Ao mesmo tempo, as folhas forneciam massa verde rica em nutrientes, comparável ao espinafre, rica em cálcio e ferro. Para muitos grupos indígenas, o amaranto formava, junto com o milho e o feijão, o terceiro pilar de uma dieta equilibrada. Seu alto teor de proteína e especialmente seu teor de lisina, superavam significativamente a maioria dos cereais modernos. Arqueólogos falam de uma planta cultivada perdida, porque o amaranto desapareceu de muitos campos após a introdução de tipos de cereais europeus. Mas sua resistência permaneceu. A seca mal o detém, e mesmo solos pobres o levam a formar raízes mais profundas. Jardineiros modernos ainda o valorizam hoje por suas inflorescências brilhantes e maciças e sua capacidade de suprimir ervas daninhas. Através de rotas comerciais, o amaranto foi trocado entre regiões, conectando famílias através de sementes e histórias. Top 4. Chenopodium, Jaca lamb's quarters. Antes que o espinafre ou a couve fossem comuns nos jardins europeus, esta planta já crescia silenciosa
e confiavelmente em solos férteis. O Chenopodium, conhecido como Lamb's Quarters, parece uma erva daninha comum. No entanto, suas folhas superam muitos vegetais de folhas modernos em valores de proteína, ferro e gorduras saudáveis. Agricultores e coletores indígenas utilizavam não apenas as folhas, mas também as sementes. Esses pequenos grãos, semelhantes a uma mini quinoa, eram moídos em farinha ou cozidos em ensopados. Achados arqueológicos comprovam sementes domesticadas com mais de 3.000 anos, uma indicação clara de seleção direcionada e cultivo sistemático. Apesar dessa história, o Lamb's Quarters é hoje geralmente removido dos jardins como se não tivesse valor. Trata-se de um alimento profundamente enraizado com uma longa tradição. Se você deixar algumas plantas chegarem à maturação das sementes, elas garantem a próxima geração por conta própria. Um construtor silencioso dos primeiros sistemas alimentares, quase esquecido. Top 5. Maygrass, Phalaris caroliniana. Como pôde uma gramínea discreta outrora moldar campos inteiros e hoje desaparecer quase completamente da memória coletiva? O Maygrass foi um dos pilares do chamado Complexo Agrícola Oriental da América do Norte. Achados arqueológicos de sementes de até 4.000 anos provam que este cereal era cultivado muito antes do trigo ou da cevada. As sementes eram torradas, moídas e transformadas em pães achatados ou mingau. Especialmente valorizada era a colheita confiável na primavera, que fornecia alimento quando outros suprimentos tornavam-se escassos. O maygrass prosperava em solos úmidos e baixos, onde muitas outras plantas falhavam. Alguns pesquisadores sugerem que, para a cultura mississippiana em torno de Cahokia, era mais do que apenas um alimento, possivelmente um traço de identidade cultural. Hoje, o maygrass ainda pode ser cultivado sem problemas. É resistente, pouco exigente e um relíquia viva da antiga agricultura americana. Top 6. Hopi Blue Corn. Pode uma única espiga de milho carregar em si ciência e cerimônia ao mesmo tempo? O Hopi Blue Corn prova que o alimento pode ser muito mais do que meras calorias. Desenvolvido pelos povos Hopi e Pueblo, esta variedade destaca-se por um teor excepcionalmente alto de proteína, gorduras saudáveis e pigmentos antioxidantes. A cor azul profunda surge das antocianinas, substâncias protetoras que fortalecem tanto a planta quanto o ser humano. Ao contrário de muitas variedades modernas, o Hopi Blue Corn cresce de forma compacta e resistente. Suas raízes penetram profundamente nos solos secos do sudoeste e garantem colheitas, mesmo sob condições difíceis. Na cultura Hopi, o milho azul é transformado em pão piqui, massas e oferendas rituais. Ele conecta nutrição, espiritualidade e terra em uma única planta. Análises modernas também mostram que produtos feitos de milho azul costumam conter mais fibras e nutrientes do que a farinha branca convencional. Sementes tradicionais ainda existem hoje, e com cada semeadura, esse conhecimento continua vivo. Top 7 Skihead. E, se houvesse um vegetal de raiz que tivesse o sabor de uma mistura entre pastinaca e cenoura, doce, crocante e quase indestrutível? O Skihead é exatamente essa planta, quase esquecida. Embora originalmente venha da Eurásia, encontrou seu lugar cativo em jardins tradicionais norte-americanos. O Skihead é perene. Você o planta uma vez e colhe, ao longo de anos, feixes de raízes brancas e delgadas que crescem em aglomerados densos sob a terra. Especialmente quando assado, seu sabor suave e adocicado se revela. Ele prosperava preferencialmente em solos frescos e úmidos, onde outras plantas de raiz costumam falhar. A cada temporada, ele retorna com mais força. Jardineiros com pensamento sustentável combinavam o Skihead com sunchokes e groundnuts para construir um sistema alimentar estável. Notável é o método de colheita suave. Uma parte é retirada, o resto permanece no solo e continua a crescer. Esse princípio de tirar e preservar reflete as estratégias tradicionais de colheita indígenas. Estas 7 plantas mostram que a verdadeira história nunca desaparece. Ela apenas espera para ser plantada novamente. Raízes esquecidas, grãos antigos,
tradições vivas. Se você quiser saber mais sobre culturas perdidas e sistemas alimentares ocultos, inscreva-se agora no canal e dê um like no vídeo. No próximo post, a próxima história esquecida já estará esperando para ser descoberta.